Olá a todos! Hoje iremos iniciar a nossa saga de podcasts sobre FNAF. E hoje temos um convidado que fará parte de todas essas partes. Chamado, pode se apresentar aí. Eu sou o Cauê Felipe, sou irmão do Vitor. E a gente veio falar um pouco sobre o que a gente acredita que é a história de FNAF. Porque todo mundo tem um ponto de vista com fatos e algumas coisas que mudam. Mas só que só para constatar, para não ter treta nos comentários. Para constatar. A gente tá usando a fanverse, tá? Ou seja, não vai ter tipo só coisa da história do FNAF, vai ter coisa da fanverse. Ou seja, alguns fatos da fanverse, tentou encaixar o máximo que deu na história de Five Nights at Freddy's. Sim. Alguns fatos, claro, vão ficar de solto, como, por exemplo, dando aqui um pequeno spoiler, porque diabos, sei lá, o William Afton Jeremy e Fritz Jeremy seriam irmãos. É só porque, assim, a história da fanverse é mais complicada do que a própria história de FNAF. Se a gente fosse considerar, por exemplo, só o Five Nights at Freddy's como canon, a gente já ia ter que considerar Pop Goes como canon. Então a gente está tentando montar uma linha do tempo que, junto com a fanverse, se encaixe em alguns fatos de Five Nights at Freddy's. Então nós já podemos começar a teoria, então vamos lá. Bem, gente, a história aqui a gente vai começar pegando os fatos mais antigos da fanverse. Os fatos mais antigos acabam sendo os fatos de Five Nights at Candy's 3, que começa a acontecer no ano de 1954. E vale constatar que são os mais importantes esses fatos mais antigos, porque são os que dão pé e braços para a história. Tipo, a gente não vai pegar coisa idiota, tipo, tentar adivinhar o nome da criança chorona. Ou também, sei lá, dizer aquele minigame lá do FNAF 6. Ou sei lá, até mesmo... Ai meu Deus, o caos que foi criado por causa do Five Nights at Freddy's 4, ou o que tem dentro da caixa. Ou também Mordida de 87, nós iremos falar só o essencial, o que precisa. Mas na verdade, nessa linha do tempo a gente teve que colocar quem acabou sendo o causador da Mordida de 87. Só pra ficar só pra poder, assim, se encaixar. Então, a gente vai, nesse início, falar de Five Nights at Candy's 3, começando de 1954 e indo até 1971. Bem, em 54 teve o nascimento da Mary Schmidt, que é quem a gente controla em Five Nights at Candy's 3. A gente sabe apenas que a mãe dela morreu quando ela nasceu. É a única coisa que a gente sabe. E acabou que 6 anos depois, a Meryl tava com 6 anos, cara, 6 anos, nossa. Ela acabou presenciando... na verdade não foi que ela acabou presenciando. Acabou começando, né, a pizzaria lá, o teatro do Gato e do Rato. Sim, resumindo, ela presenciou a inauguração. Ela presenciou a inauguração. E as merdas que aconteceu. Palavrão, né? Spoiler. Então, em 1960 foi a inauguração do teatro do Gato e do Rato. E a Mary, ela perdeu a mãe em 1954 também. A única coisa que ela tinha era um gatozinho azul eu não lembro do que é dito lá, do que era. Eu acho que era um origami mesmo, de um gato azul. E acaba que, bem, a mãe morre, né? A mãe acaba indo de e ela acaba criando uma depressão muito grande por nunca ter conhecido a mãe. Porém, em 1962, quando ela tinha 8 anos, com 8 anos aconteceu algumas coisas. Bem, primeiro, no final de cada noite de Five Nights at Candy's, a gente, igualmente a FNAF 3, a gente tem um minigame. E esses minigames mostram ali o cotidiano do Teatro do Gato e do Rato. Onde
e vale lembrar, ela era filha do dono. É tipo o Henry Charlie, sabe? Sim, é tipo isso, mas só que a gente tá trazendo pra fanverse. E vale lembrar que nessa época a gente ainda não sabia muito de FNAF, ou seja, não foi plágio. Já pra não tacar cruz nos caras que criaram Five Nights at Candy's. E assim, depois disso, acabou que ela ali, ela tava, 5 dias, uma semana que era o aniversário do próprio local. E eles iam fazer uma grande inauguração no final daquela semana. E acabou que ela foi brincar lá no minigame da quarta, eu acho que é a quarta noite. Quarta ou quinta? Quarta ou quinta, ela vai brincar de esconde-esconde com o gato e o rato. E ela acaba se escondendo lá num armário dentro da sala dos funcionários. E era um lugar que ela não podia, ou seja, ela iria presenciar algumas merdinhas, né? Dando spoiler, se você é sensível, não assista porque a gente vai mostrar um pouquinho sobre o minigame. Pois é, então quando ela acaba se escondendo lá e... Bem, ela acaba presenciando... Aqui, ó. Eu peguei aqui um mini resuminho. Na noite 1, a gente tem um minigame que é... Ó, aqui é onde Mary Smith é apresentada ao rato, onde ela pede para brincar de esconde-esconde com ele. Ao dizer sim, o jogador deve se esconder embaixo de uma mesa ou dentro de um armário para continuar, onde Mary é encontrada por Hat, né? Sim. Bem, na noite 2, aqui que Maria é apresentada... Maria, não, a Mary. É que tá aqui na tradução de Five Nights at Candy's Week. É aqui que a Mary é apresentada ao gato. Ele vai perguntar a Mary se ela quer brincar de esconde-esconde de novo. Cara, esconde-esconde era uma brincadeira bem famosa naquela época, né? E continua sendo bem famosa. Ao dizer sim, produz os mesmos resultados de antes, pois ele encontrará independente de onde você se esconder. Daí, igual na noite 3, igual na noite 1, ela brinca de esconde-esconde com o rato. E na noite 4, a mesma coisa. E pelo que eu tô vendo aqui, é exatamente na noite 5, onde a Mary descobre o rato rodeado de crianças, com quem brinca de esconde-esconde. Enquanto procura um esconderijo, Mary se depara com o gato saindo de uma sala anteriormente trancada, na qual o jogador agora pode entrar. Dentro da sala, Mary encontra Vinny deitado em uma mesa. Para quem não sabe, o Vinny sabe aqueles negócios de Grey Puppet, Ele era praticamente, resumindo, ó, ele era um palhação que ficava fazendo de marionete. Resumindo, ele era tipo o cara que fazia os marionetes. Maluco, palhaço, sério, não. Pense na Puppet com os tons mais escuros e o Ser um ser humano. E o sorriso virado para baixo. Isso era o Vinny. Bem, encontra o Vinny deitado numa mesa. 2 desenhos de Cat e o rato no lixo. Um diploma de atuação e o roteiro do show do dia, onde Mary descobre que o nome verdadeiro de Cat é Candy. Mary se esconde dentro de um armário e observa Hat entrar na sala. Ao vê-lo entrar, no entanto, era um desenho do Cat com o... Eu não sei como é que seria o nome, o Puppeteer. O Puppeteer. Quem controla a marionete. Sim, é o controlador de marionete. Daí depois o Puppeteer entra lá e o segue. Bem, resumindo aqui, a Mary, ela presenciou uma briga de um cara bêbado vestindo a roupa do Hat e acabou que, bem, os dois brigaram e um foi de arrasta pra cima.
E daí o Puppeteer, pra poder se defender, acabou empurrando o rato. O Hatch, aí daí o que ele é... acaba onde- batendo a cabeça, né? Sim, onde ele acaba batendo a cabeça. E pra você que não sabe, atrás do nosso pescoço tem uma vértebra que ela segue os nossos movimentos. E simplesmente, se aquela vértebra quebrasse, ele poderia ficar paraplégico. Ou seja, praticamente deve ter acontecido isso, mas só que ele foi de arrasta pra cima. Então, depois acaba chegando o Candy? Não. O gato lá. Ele acaba chegando e vê ali o rato morto, né? Tipo, morto assim. Sim. E ele fica tipo, cara, o que a gente vai fazer? A gente tem que ligar pra polícia. E o cara da marionete falou, não, mano, a gente não pode ligar pra polícia, eles vão achar que eu matei ele. E daí o gato decide ligar pra polícia. E acabou que o cara que fazia as marionetes, Puppeteer. o Puppeteer, por pura, livre e espontânea vontade, estrangula o gato até a morte. Caraca, que tenso. pesado. Bem, no minigame da noite 6... e vale lembrar, depois disso ele deixou os 2 corpos lá, pegou suas coisas E vazou. vazou. Porque assim, ó, se... Não, peraí, que pesado. Só que normalmente um bandido, quando fazem um assalto, eles já saem correndo pra tentar fazer outro ou ir pra casa, tá ligado? Pois é, então daí... Ele fez o mesmo, mas só que ele era outra coisa, chamada assassino. YouTube, por favor, deixa a gente ganhar dinheirinho. Bem, após isso, na noite 6, a última noite, você recebe um minigame onde você tem que sair de lá com a Mary. A gente vê lá no canto o Puppeteer dando o seu pronunciamento. E após ela ver aquilo tudo, ela ficou, nossa, traumatizadíssima. Então ela acaba que 2 anos depois, um ano depois, em 1963, ela acaba se lembrando das coisas. E ela teve que fazer terapia, né? E ela foi à terapia. Que se passa por 2 longos anos, de 73 a 63. Que tu tá E falando, de 65. 63 a... em 63 mesmo, gente. Sim. Ele tá meio doido. Não, é que eu acabei falando errado, mas só que daí acontece nesse ano e começa os acontecimentos de Five Nights at Candy's 4. Que Five Nights at Candy's 4, mano? Sim, mas só que era quando ela estava tentando... Five Nights at Candy's 3. O 4 nem lançou. Tá. Ignorem, gente, ignorem. Ele tá meio doido, fumou umas... O que é isso? Não pode falar isso no YouTube. Tá, daí ela acaba tendo ali, né, uns bagulho, uns pesadelos, tipo a criança chorona e o Michael, só que esses eram em forma, um que era o Monster Hat, um era o Monster Cat e era o Monster Vinny. E vale lembrar também que no início de cada noite você tem um minigame que é o Dreamscape ou Deepscape. São 2 tipos diferentes. Mas nesses minigames você tá nos pesadelos. Você tá ali num caminho onde você tem que ir pegando coisas e fugindo do Shadow Cat e do Shadow Hat para poder se lembrar, para poder desbloquear o final verdadeiro. Também vale lembrar que se você só pegar e dormir, você desbloqueia o final esquecido, onde tem maior parte de olho azul assim olhando pra ti com uma cara de vou te matar. Também vale lembrar que existem alguns outros minigames no jogo. Um que é o pescando doces, que ao alcançar o nível de 9.999 pontos, você acessa um minigame
onde o jogador começa em uma sala cheia de crianças brincando de menina, provavelmente Mary. Eventualmente, eles chegarão a uma sala onde o Vinny está se apresentando. As crianças na sala vão desaparecer e o Vinny se distorcerá rapidamente. Não, e o Puppeteer se distorcerá rapidamente em Vinny, antes de se transformar lentamente no Reverse como assim? Puppet. Puppeteer. Tá querendo dizer que tá meio que querendo colocar Puppet aqui. Porque assim, ó, alguma na coisa assim. época, como era muito hypada a Puppet, e daí eles pensavam em Puppeteer, em Reverse Puppet. Por isso, a gente tá lendo um pouquinho, então acontece isso. Eles na época pensavam que era Reverse Puppet, mas só que ao longo do tempo foi descoberto que a gente não chama ele de Reverse Puppet. E quem teve essa ideia, cara? Pois é. Bem, no Jardim da Cindy, do mesmo jogo, você, ao alcançar o nível de 9.999, você acessa outro minigame, onde o jogador começará na Robotics Corporation Factory, jogando como o Cat. Se eles forem para a esquerda, haverá uma criança correndo pela sala. Se tocar em você, ele desaparecerá. A sala acima revelará uma correia transportadora. Tá. Transportador. Se você caminhar até ele, tá. Como o Candy the Cat. Peraí que Caminhar até o garoto aparecerá nele. Se você caminhar até ele, o garoto aparecerá nele numa transportadora. Se você caminhar até a transportadora, o garoto aparecerá nele, passará por uma máquina e reaparecerá com quem. Gente, isso daqui agora que eu tô. Sim, mas só que assim, ó. Agora que eu vi, isso daqui é mais pra frente na história. Não importa muito, só importa mais o que a gente vai dizer agora, porque. Bem, isso daqui é mais pra frente na história, agora que eu percebi isso. Bem, em 1964, a Mary finalmente consegue se livrar dos pesadelos dela. Se livrar do trauma. E o Puppeteer ainda está sendo procurado. E finalmente a gente chega em 1971, em que nós vamos acabar indo para a próxima parte, que vai ser o próximo vídeo postado. Essa aqui foi a parte de Five Nights at Candy's 3. Sim. E em 71 a gente vai ir de 71 até 1983, onde acontece muita coisa. Acontece muita coisa. Então assim, meta de like pro próximo, Vitor. Sei lá. 10 likes. 15 likes. 15 likes aí, ó. 15 likes ou 10, é porque o nosso canal é flopado e falido. Quer dizer, o nosso canal é de estrela máxima. Então, porque assim, ó. De 71 pra frente, começa, tipo, não como se já não tivesse o fogo no parquinho, só que começa o fogo no parquinho de verdade. Tipo, tem muitos acontecimentos, como a gente tá vendo aqui na timeline que a gente fez, tem muitos acontecimentos, e muito mesmo, ou seja, se vocês quiserem a próxima parte, nós estamos 10 mil anos a luz à frente de Corey. Então, falou, é isso, tchau, e até o próximo vídeo. Dá um tchau aí. Tchau.